Vamos ler antes de você sentar, João capítulo 20. Quem já leu João capítulo 20? João capítulo 20, versículo 1. Tá difícil para ler a Bíblia, né? Me ajuda, só liga essa luz aí para o pessoal poder acompanhar na Bíblia. João capítulo... Isso, glória a Deus, obrigado, viu? João capítulo 20, versículo 1. Quem encontrou diz amém. A gente ainda tá procurando, né, gente? João capítulo 20, versículo 1. É forte, hein, meu irmão? Agora quem encontrou diz amém. Glória a Deus. João capítulo 20, versículo 1. Não vai rolar, Marcão, aí? Abri minha Bíblia. A letra também não? Abri minha Bíblia. A gente vai nessa já já. Eu vou ler com vocês. João capítulo 20, versículo 1. Diz assim: No primeiro dia da semana, estando ainda escuro, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada e viu que a pedra havia sido removida. Então correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes: Tiraram do sepulcro o Senhor e não sabemos onde o puseram. Então Pedro e o outro discípulo saíram e foram ao sepulcro. E os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro. Abaixando-se, viu os panos de linho deixados ali, mas não entrou. Chegando Simão Pedro, que o seguia, entrou no sepulcro e viu os panos de linho deixados ali. Viu também que o lenço que fora colocado sobre a cabeça de Jesus não estava com os panos, mas dobrado em lugar à parte. Então o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, também entrou, viu e creu. Porque ainda não entendiam a Escritura, segundo a qual era necessário que ele ressuscitasse dentre os mortos. Então os discípulos voltaram para casa. Maria, porém, ficou em pé. Você pode repetir assim comigo? Maria, porém, ficou em pé. E ela ficou chorando diante do sepulcro, e enquanto chorava, abaixou-se para olhar dentro. E viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus, uma à cabeceira e outro aos pés. E eles lhe perguntaram: Mulher, por que choras? E ela respondeu: Porque levaram o meu Senhor, e não sei onde o puseram. Ao dizer isso, ela se virou para trás e viu Jesus em pé, mas não o reconheceu. Jesus lhe perguntou: Mulher, por que choras? A quem procuras? Pensando ela que fosse o jardineiro, respondeu-lhe: Senhor, se tu o levaste, me diz onde você o colocou, que eu o levarei. Então Jesus lhe disse: Maria. Meu Deus. Jesus olha para ela e diz: Maria. Virando-se, ela lhe disse na língua dos hebreus: Rabone, que significa mestre. E Jesus disse-lhe ainda: Não me segures, pois ainda não voltei para o Pai, mas vai aos meus irmãos e diz-lhes que eu estou voltando para o meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. E Maria Madalena foi anunciar aos discípulos dizendo: Eu vi o Senhor, eu vi o Senhor, eu vi o Senhor. Meu Deus do céu. Eu vou orar, mas antes tem um louvor que eu gosto muito. Você já ouviu aquele assim? Abri minha Bíblia em João 20. Você já ouviu essa música? E me dê... É bonita, hein? Com Maria Madalena. Com Maria Madalena, Chorando junto ao túmulo do rei. Mas ela levanta sua cabeça, enxugando suas lágrimas, seus olhos ela abriu. Aonde estava o corpo do mestre? 2 anjos Maria viu. e eles se perguntaram: Maria, por que choras? E Maria ela respondeu: É que aqui estava o corpo do meu menino Jesus, só mas que o corpo dele desapareceu. Meu Deus, desapareceu. o corpo dele não está mais lá. Meu Deus, eu fico imaginando essa cena. Você não fica não, meu irmão? Olha o que diz a letra agora, é isso que a gente leu. Então Maria se voltar para trás,
creio eu, já disposta a ir embora. É quando Yeshua aparece e lhe pergunta: Maria, por que choras? Maria, por que me buscas? Maria, faça-me um favor, não me procure entre os mortos, porque vivo eu estou. E avisa os seus irmãos, pra eles começarem a sorrir. Diga que ainda não acabou. fala que a morte eu venci. Então Maria, sem perder tempo, foi em direção aos discípulos. Ela correu E disse a eles: senta todo mundo aí, porque eu vou contar o que aconteceu. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu pra sempre, pra sempre. Exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou. Agora que você aprendeu, a terra estremeceu. Vamos lá, todo mundo aí. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu pra sempre, pra sempre. Exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou. Diga mais uma vez, pra sempre. Pra sempre exaltado é. Levante suas mãos, diga isso, pra sempre. Sempre adorado é, Pra sempre ele vive, ressuscitou. ressuscitou. Só quem crê que ele ressuscitou, que ele está vivo. Meu Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Meu Deus do céu, meu irmão. Eu já estou sentindo um negócio diferente aqui. Jesus! Queria que você fosse tomando o seu assento, glorificando o nome do Senhor. Obrigado, viu, Michele? Gente, vocês viram que a Michele está cantando mesmo assim? Mesmo igual Lázaro. Gente, leva ela. Remove a minha pedra. Vai pra fora, Lázaro. Aleluia. Glória a Deus. A Michele resolveu que ia ser atleta agora. Aí ela foi jogar vôlei ontem, não foi, Michele? E aí lesionou o pé. Ele falou: pastor, lesionei o pé. Eu falei: tá com dor? Tá enfaixado? A voz está saindo? Ela: pastor, a voz está saindo. Eu falei: então, glória a Deus, pode vir. Tem gente para te trazer? Tem, então glória a Deus. E foi uma bênção, gente, ter esse louvor aqui hoje, cantando ao Senhor Jesus. Meu Deus, aí eu achei lindo, porque ela falou: não, eu não abro mão. Gente, mesmo enfaixada, a Michele é forte, meu Deus. Deus abençoe, viu, Michele? Te abençoe infinitamente mais, te dê sempre força, porque você é um exemplo de constância, um exemplo de alguém que segue em frente sempre. Você é um exemplo para todos nós. E também hoje eu estou muito feliz e quero prestar esse culto em ação de graças, porque é o aniversário do Jonathan também. Fica de pé, Jonathan, por favor. Glória a Deus. Glória a Deus. Jonathan, obrigado, Jonathan.
O Jonathan é um dos nossos líderes aqui e hoje ele faz aniversário. E eu estou muito feliz porque ele faz aniversário bem na Páscoa, gente. Meu, é muito forte, hein? Profético, hein, Jonathan? Aleluia. Bem na Páscoa. Quem faz mais aniversário hoje? Tem alguém aqui comemorando aniversário? Não, só ele é VIP, né? Bem no dia que Jesus ressuscita. Meu Deus, é forte, glória a Deus. Hoje pela manhã foi um culto extraordinário. Gente, pela manhã, assim, dava para sentir o próprio Jesus aqui, igual agora à noite. Meu Deus. Não sei se você já está sentindo. E eu sei que a porção que teve pela manhã, essa noite vai ser dobrada em nome de Jesus. Então eu gostaria que você tivesse muita atenção, porque a Páscoa é um momento muito importante para nós que somos cristãos. Nós celebramos a libertação. Já vem de lá atrás, de quando o nosso povo foi liberto ali do Egito, quando o povo saiu de fato e foi para o deserto para poder ir para a terra prometida. E agora na nossa Páscoa é Jesus que veio para nos libertar. E que bom que nós temos Jesus, porque Ele libertou a nossa vida, a nossa casa, o nosso coração, a nossa mente. E quando eu fui falar com o Senhor sobre a palavra de hoje, porque eu gosto muito de falar sobre ressurreição nessa data, afinal a gente está falando de um Jesus que ressuscitou, que vive, e é importante falar sobre alegria, sobre paz, mas Jesus trouxe ao meu coração uma outra reflexão essa noite que eu quero compartilhar com você. Então eu gostaria que você ficasse muito atento, porque Deus vai te responder já desde os primeiros minutos dessa pregação de hoje, amém? Eu não sei se Ele já te respondeu na leitura da palavra, a mim Ele já respondeu, meu Deus do céu. E quando eu comecei a falar com Jesus sobre hoje, eu comecei a chorar muito. Ontem eu fui revisitar a palavra de novo, hoje pela manhã de novo, que é muito forte a revelação que o Senhor me trouxe. Porque nós sempre falamos sobre a sexta-feira, ou sobre o domingo. São as partes mais fortes e mais impactantes quando a gente vai assistir alguma peça, quando a gente vê algum filme. Quem aqui já assistiu Paixão de Cristo? Quem já assistiu? Não é muito forte aquele momento da crucificação, quando a gente vê Jesus sendo levado? Aquilo fica marcado na nossa cabeça. Eu não sei se hoje tem as fotos e se dá para passar alguma coisa, mas se não der não tem problema. É muito forte a gente ver aquelas cenas, então fica marcado na nossa cabeça. A sexta foi o momento em que Jesus caminhou carregando a cruz, onde Ele foi crucificado, onde Ele passou por todo o julgamento. E essa é uma das cenas do filme Paixão de Cristo, que eu tenho certeza que nem se aproxima com o que foi de verdade, mas é o mais próximo que a gente tem para ilustrar e para mostrar hoje. Você pode mostrar a cena anterior? E aqui é uma cena do filme onde Jesus está olhando para Barrabás. As pessoas ficam gritando, dizendo, solta Barrabás, nós queremos que ele seja preso. No lugar de Jesus, vocês podem soltar Barrabás, porque nós queremos que ele seja morto. E aí no filme tem um momento em que Jesus está olhando para Barrabás, e esse é o olhar dele, e Barrabás vai sorrindo no filme, ele até vai mudando a expressão depois quando ele olha para os olhos de Jesus, porque o olhar de Jesus é irresistível, gente. Eu não sei se você, porque nós nunca tivemos a oportunidade de experimentar isso de forma física, mas todos nós que estamos aqui podemos experimentar isso de uma forma espiritual. O olhar de Jesus para nós muda tudo, não é verdade? A gente sente um negócio diferente quando está aqui nessa atmosfera. Parece que algo começa a falar o nosso coração, parece que algo começa a inquietar o nosso coração. E esse é o olhar dele para Barrabás. E Jesus começou a me falar muito sobre isso, porque quando eu vi essa foto no Instagram, estava escrito assim, agora eu entendi que o Barrabás sou eu. Aí eu falei, meu Deus, que forte, é verdade. Eu era pecador, eu era para ser condenado, eu era para estar indo para a cruz e Jesus tomou o peso e levou no meu lugar. Eu era para estar no lugar daquele homem, mas ele me olhou com misericórdia e falou, eu vou no seu lugar, filho, eu estou com você. Então essa noite eu já quero começar com uma boa notícia para entrar na palavra. Jesus já levou sobre ele todas as suas dores, todas as suas enfermidades e ele já foi no seu lugar. Pastor, por que você está falando sobre isso? Por que você falou que a palavra não é exatamente sobre a sexta? Vamos lá. Vamos colocar aí o tema da palavra da noite? Tem como, Marcão, por favor? Hoje é uma resposta para você. Não vá embora antes do tempo. Meu Deus. Porque a gente, no momento de silêncio, muitas vezes a gente abandona o nosso propósito, o nosso chamado. Isso eu não estou falando sobre geografia. Abandona a nossa família, abandona projetos e sonhos grandes que Deus deu. Por quê? Por causa do momento de silêncio. Então hoje, a sexta-feira é muito importante. O domingo é mais importante ainda, que é o dia da ressurreição. Mas hoje eu quero falar sobre o sábado. Porque o sábado é o momento em que ninguém suporta, é o momento do meio. Sábado é o momento de silêncio. E vou começar te contando, porque sábado carrega algo muito forte, porque o significado do nome sábado é descanso. O sábado na cultura judaica ali era exatamente o Shabá, que era o dia onde as pessoas descansavam e usavam o sábado para se aproximar de Deus.
Então era exatamente no sábado onde as pessoas diziam: não vou trabalhar hoje, não vou vender, não vou comprar, porque hoje eu vou ouvir a voz de Deus. Hoje é o dia onde eu vou me aproximar do Senhor e vou dedicar completamente a Ele. E olha que engraçado, que cômico, olha que diferente, que trágico que acontece. É exatamente nesse sábado que ninguém ouve nada. É exatamente no dia em que as pessoas mais esperavam ouvir a voz de Deus que Ele se cala. É exatamente no dia que as pessoas mais esperavam de uma resposta, precisavam dele, que o mestre não diz nada. E hoje eu quero falar sobre isso. Porque, gente, o complicado não é a sexta enquanto ele ainda está vivo, porque a gente ainda fica com expectativa: será que vai acontecer? O complicado não é a sexta enquanto ele ainda está sendo levado com a cruz, porque a gente pensa: e se acontecer algo milagroso? Mas e no sábado, depois que a gente perdeu a esperança da sexta e o domingo ainda não chegou? E o sábado, que é aquele momento do meio, eu já fui liberto, mas também não cheguei na terra prometida. Eu tenho uma palavra, mas ainda não estou vivendo essa palavra. É no sábado que muita gente volta atrás. E Deus te trouxe aqui, eu tenho certeza absoluta, essa noite de domingo, de Páscoa, para dizer para você: eu estou com você no seu sábado. Talvez esse fosse o momento que você mais queria que Deus te respondesse. Talvez esse seja o momento que você mais fala: Deus, fala comigo, eu preciso de uma resposta. Você me prometeu, você me trouxe para cá para quê? Deus, o que está acontecendo nessa situação? Parece que eu estou no silêncio, no sábado. O Shabat era um momento para ouvir mais a voz de Deus, foi o momento que eles menos ouviram. E quantas vezes isso acontece na nossa vida? Nós temos expectativa que Deus nos responda sobre o nosso trabalho, sobre casamento, sobre ministério naquele momento. E aí o momento onde Ele se cala. E aí onde muita gente volta atrás. Imagina comigo, vamos lá. Sexta-feira, Jesus é crucificado. Quando Ele é crucificado, o que levam o corpo dele vão os guardas. Porque uma das coisas que Pilatos falou e reforçou foi: coloque guardas na porta, porque dizem que esse homem é terrível. Dizem que ele vai ressuscitar. Falam que ele tem várias promessas, ele sabe disso. Então vão os guardas, levam o corpo de Jesus, colocam uma pedra na frente e Jesus fica ali. E os discípulos vão para uma casa. Imagina comigo essa cena. Depois que ele é crucificado e levado, eles passam a madrugada inteira, se trancam em casa e ficam trancados. Por quê? Porque eles estavam com medo. Afinal, eles seguiam um Messias que no momento estava sendo odiado, foi crucificado. Até então, eles viam Jesus fazendo milagres, amavam Jesus, mas chega uma hora onde eles passaram a ser as pessoas que os outros não queriam por perto. Então eles ficam com medo: agora vão vir, vão matar a gente, vão levar a gente, porque nós estávamos com Jesus. E aí eles se trancam dentro de casa. Imagina os discípulos ali, as pessoas que Jesus também ajudou, passou pelo caminho, como Maria Madalena, Pedro. Cada um estava com uma mente. Pedro tinha negado Jesus 3 vezes. A última coisa que Pedro viu foi o olhar de Jesus olhando para ele fixamente. Gente, a Bíblia diz: imagina a cena, imagina você carregar com o teu melhor amigo. Eu não sei se você já foi traído por um amigo. Quem é que já foi traído por um amigo? Eita, gente, que tanta traição é essa? Misericórdia. Eita, papai. Meu irmão, pense numa dor terrível, é você confiar em alguém. Aquela pessoa dizer: eu sou teu amigo e eu vou com você até o final. Você colocar alguém na sua equipe, contratar, depois ver que está te roubando, está fazendo algo errado. Você confiar em alguém cegamente, daqui a pouco essa pessoa está fazendo tudo pelas suas costas. Eu não sei se você já viu isso, mas que dor terrível. Imagina que Jesus caminhou com Pedro, ensinou tanta coisa para ele, tirou Pedro do fundo do poço, porque Pedro não conseguia nem pescar mais. Ele ia ficar sem dinheiro, não ia pagar a dívida. Jesus ajudou ele a pagar a dívida. E no momento em que Jesus mais precisa, ele nega: eu não conheço esse homem. Aí, como se não bastasse a primeira, ele fala a segunda, e depois a terceira: não conheço ele. E a última coisa que ele vê, antes de Jesus ser crucificado, é Jesus olhando para ele, fixamente. A Bíblia não diz que Jesus olha com desdém ou com raiva, só fala que Jesus olhou para ele fixamente. Imagina que Pedro, naquele momento, estava no canto de casa. Eu não sei, estou imaginando aqui com você, arrasado, carregando o peso, a dor da culpa, de falar: eu não acredito que eu fiz isso com o mestre. Eu não tenho nem como pedir perdão para ele agora, se foi. Não tenho mais oportunidade. E uma coisa que eu quero dizer para você, abre parênteses agora: cuidado com a falta de perdão. Porque pode ser que você não tenha oportunidade amanhã e tenha que carregar isso o resto da vida. É melhor que você faça hoje o que tiver que fazer hoje. A mesma coisa que Jesus falou para Judas: faça o que você tiver que fazer, faça para o bem também. Porque pode ter um momento em que você não consiga mais. Eu não sei se tem alguém da tua família, eu não sei porque isso não estava no esboço, talvez Deus está falando com alguém aqui. Se você tem que resolver alguma coisa, pendência com alguém, resolva hoje.
Naquele momento, Pedro está no canto de casa, pastor Valmor, angustiado, falando, por que eu fiz isso com ele? Talvez chorando amargamente. Do outro lado da casa está Maria Madalena. Maria Madalena está dizendo, não acredito que eu perdi o meu mestre. O mestre que devolveu a minha identidade. Eu não era ninguém, eu estava desolado, eu tinha perdido minha alma, minha alegria, e Jesus passou no meu caminho e me alcançou. Hoje eu só consigo sorrir, só consigo ter vida por causa dele. E aí de repente aquela mulher perde o seu mestre e também está em outro canto da casa chorando. Imagina, gente, todo mundo desolado, cada um com algo na cabeça. E João? João era aquele que deitava no ombro de Jesus, Jesus deitava no dele, e a Bíblia diz que João ficou até o último minuto. Imagina a cabeça de João naquela casa, lembrando de Jesus derramando até a última gota de sangue, lembrando do mestre dizendo, tetelestai, está quitado, pago. Só que na cabeça de João, quando ele vê Jesus pendurado e Jesus falando, tetelestai, está consumado, está pago, na cabeça dele, pago o quê, mestre? Eu não tenho você, o que eu queria era você. O que era de mais precioso era ter a sua companhia. Você está livrando esse povo todo, eu queria era estar na tua presença. Na cabeça dele uma série de dúvidas. Será que Jesus, será porque eu acho que eu não entendi direito, eu acho que não era bem assim, talvez João estava confuso. E na cabeça dele, gente, passando todas as cenas da crucificação, Jesus carregando aquilo e as pessoas batendo em Jesus, o amigo dele que deitava no ombro dele. Imagina alguém da sua família que você ama muito. De repente Jesus está pendurado numa cruz, alguém vem e joga uma lança nele, coloca uma lança no seu corpo. Ele vê o seu mestre amado derramando até a última gota de sangue, e ele tem que passar esse sábado inteiro pensando e revivendo essas cenas. Eu não sei quem aqui já passou por algum momento de luto. Uma das coisas mais desafiadoras da vida de qualquer pessoa chama-se luto. E o luto, ele não vem só pela morte física, ele vem também pela traição, ele vem por um projeto que morreu. Eu me lembro muito bem da cena de quando o médico me deu um diagnóstico da minha esposa, e nós tínhamos pouco tempo de casados. E o médico falou assim, a sua esposa tem câncer, ela está com o início de câncer e vocês vão ter que fazer um tratamento e tudo mais. Cara, para mim virou sábado. O que é o sábado? É aquele dia que você fala, tá tudo escuro, não sei o que vai acontecer, não tá legal. O dia que eu perdi minha filha da mesma forma. Gente, um luto é terrível. Porque na tua cabeça, a cada 1 hora você se lembra do que você perdeu. E quando você se lembra, você começa a chorar de novo. Daqui a pouco você vai distrair com outra coisa, pega uma água, vai beber, aí vem de novo o sentimento e você chora de novo. Isso é um sábado. O dia que a gente recebe um diagnóstico, o dia que a gente perde alguém, o dia que um projeto não está indo da maneira que a gente espera, o dia do silêncio. Hoje não tem nada para você. Aí é nesse momento, Monique, que quem está em casa começa a pensar, será que era verdade? É nessa hora que muita gente começa a dizer, será que eu devo voltar atrás? Será que eu devo desistir desse casamento, dessa família, desse negócio? Será que tudo isso era verdade mesmo? É nesse momento que tem muita gente que volta para o ambiente antigo. Porque não sabe lidar com o sábado. E quem não sabe lidar com o sábado não vive o domingo. Quem não sabe lidar com o dia do silêncio não vive o dia da ressurreição. Quantas pessoas tiram a vida antes de esperar chegar o dia do domingo? Quantas pessoas abrem mão da família, do ministério, do trabalho antes de chegar o domingo? Quantas pessoas por causa de um momento ruim acabam tomando decisões que impactam para sempre a sua vida? Então essa noite de Páscoa, eu quero lembrar você, tome muito cuidado para você não tomar decisões permanentes em situações temporárias. Porque a situação é temporária, mas a tua decisão pode mudar a sua vida para sempre. Voltar atrás pode mudar a sua vida para sempre. Deus te trouxe aqui para dizer, meu filho, eu quero você firme na minha palavra e nas minhas promessas. Eu não caminho pelo que eu vejo, eu caminho pelo que eu creio. Eu não caminho pela circunstância, eu caminho pela palavra que foi liberada. E eu quero dizer uma coisa para você, Jesus já tinha avisado tudo. Marco Antônio, a Bíblia diz que Deus não faz nada sem antes avisar os seus profetas. Jesus já tinha conversado com eles. Jesus já tinha falado tudo o que ia acontecer, você sabia? Ele falou, filhos, é necessário que eu passe pelo sofrimento. Só que a dor cega. A dor impede a gente de lembrar da promessa e da palavra que Deus liberou.
Mas eu queria que você me ajudasse hoje. Se essa pessoa é da tua família e da tua casa, não deixa ela ficar dormindo não. Desperta ela, fala o seguinte pra ela: não deixa a dor cegar você. Fala pra ele: há mais de Deus pra você. Não, por favor, fala pra ele no sério: há mais de Deus pra você. Fala: não deixa a dor secar você. Não deixa a dor deixar você amargo. Não deixa a dor secar o teu coração. Não deixa a dor envelhecer o teu coração. O sábado eles estão ali arrasados, preste atenção. Aí no domingo, tem a primeira que se levanta. Porque se tem um negócio que eu vou te contar, gente. Mulher só tem carinha. A minha, pelo menos, você olha pra ela e fala: que doce. Não é doida. Mas é um doido bom. É uma doida que coloca pra acontecer. Eu não sei. Rapaz, quem tem uma mulher dessa em casa tem tudo. Minha mulher levanta e diz: vamos, rapaz. As coisas têm que dar certo. Eu me lembro quando eu casei com a minha esposa, porque ela não casou, ela criou. Meu irmão, eu casei com 19 anos, é forte. Temos 11 anos de casado. Faça as contas do seu pastor novinho. Deus te botou na igreja do pastor novinho que é para te humilhar. Que é para você baixar, aleluia. Que é para você parar de se achar o cara. É assim. Deixa eu te contar um negócio. Quando ela me pegou para criar, aleluia. Meu irmão, minha esposa foi comigo tirar a carteira de habilitação, glória a Deus. Oh, meu Deus, a pobre. E aí quando ela me conheceu, eu já trabalhava, porque eu trabalho desde meus 12 anos de idade. Já trabalhava, já tinha meu dinheiro, já tinha minha empresa, que eu fundei a minha empresa com 16 anos, eu era muito precoce. E aí a gente com 18 anos se conheceu, com 3 meses pedi ela em noivado, com 9 meses a gente casou. Mulher, esse homem que tá te enrolando, vaza. Ah, meu filho. Ou vai ou vai. Ou vai ou tchau, ao final da fila, aleluia. Eu peguei logo o buquezinho, levei pra ela no cinema. Cheguei pra ela com o buquê e falei: quer namorar comigo? No primeiro encontro. Aí ela disse: eu quero assistir o filme. Aí eu disse: ela é minha, aleluia. É essa que eu quero. Aí eu casei muito novo. Então na minha cabeça tinha algumas coisas que ainda não estavam organizadas. Porque você tem que ajustar ainda a casa, a família, o casamento. E a gente ainda tinha que se ajustar em algumas coisas. Só que a minha esposa tem uma coisa que ela é maravilhosa. Ela nunca aceitou menos do que ela merece. Se tem uma coisa que eu quero dizer pra você é: não aceite menos do que você merece. Porque quem aceita o que não merece passa a merecer. Eu dizia pra ela: esqueci de pagar a conta de energia. 18 anos, gente, é o fim. Casar com criança dá nisso, vigia. Esquecia. O quê? Não tinha meu amor, estou contigo, não. Próxima vez que você esquecer, você vai dormir lá embaixo. Meu irmão, a doida me ajeitou rapidinho. No outro dia você pensa que eu esqueci de pagar? Jamais, nunca mais na vida. Fui me ajeitando. Cada vez eu me ajeitava um pouco mais. Fui crescendo. E eu vou te falar uma coisa, meu irmão. Quem tem uma mulher, um homem prudente do lado, tem um tesouro. Se você tem alguém que te impulsiona todos os dias, agradeça a Deus por essa pessoa. Se você tem uma mulher que não aceita, diz: meu filho, eu não vou aceitar nada mediano. Agradeça a Deus, porque ela vai te impulsionar. Não aceite ninguém. Ah, já tô vendo todo mundo romântico dando beijinho na esposa. Fala: dá um beijinho nela, diga: obrigado, meu amor. Hoje o Senhor te abençoa, aleluia. Eita, pai, hoje o Lázaro vem pra fora, Jesus. Tudo que está morto vem à vida, aleluia. Preste atenção. Preste atenção. Aí, as mulheres, elas têm essa visão. E a gente vê na Bíblia que Maria é a primeira a se levantar de madrugada. A Bíblia diz que ainda não era dia. E Maria fala: eu vou até o túmulo de Jesus. Porque no sábado, no Shabá, não se podia ir no túmulo. Não se podia ver morto no sábado, no Shabá. Mas quando passa o tempo, que é a primeira oportunidade, ela diz: eu vou lá agora. Eu quero ver o corpo do meu Jesus, eu quero ir lá. Ela pega perfumes, tudo, e fala: eu vou lá ver o corpo dele. E aí ela vai em direção ao túmulo do mestre. Presta atenção, a gente já está no domingo, para você passear pela Páscoa. Conforme ela vai chegando, você leu a palavra comigo que tinham anjos ali? Quem leu a palavra comigo? Glória a Deus. Quando ela chega lá, ela fica mal porque ela não encontra o corpo do mestre. Ela diz: cara, ele não está aqui. Aí ela começa a perguntar: vocês levaram ele? Olha que amor.
Se vocês levaram ele, me diga onde está o corpo que eu quero. Uma mulher, gente, querendo ir atrás de um corpo para levar sozinha. Me fala se isso não é amor. Não tem uma vez para eu não ler essa parte e não me emocionar, porque eu fico pensando, cara, que amor é esse? Ela fala, por favor, se você souber onde está o corpo dele, me fala. Porque eu quero encontrar o corpo dele e levar. Levar para onde, minha filha? Você nem tem túmulo. Você não tem espaço. Ela não queria saber, ela sabia que ela amava demais para deixar ele abandonado. E quantas vezes a gente olha alguém morto na nossa casa, olha alguém ferido ao nosso redor, e a gente não tem coragem de falar onde ele está, porque eu quero ajudar a curar. Pelo contrário, muitas vezes você fala, deixa o problema lá. Eu quero dizer para você, se Deus colocou na tua frente, o problema não é dos outros, não é teu. Você vai ajudar a curar e vai restaurar essa pessoa. Fiz só um parênteses aqui porque Deus mandou. Vamos voltar para a história. Aí, a gente vem para esse diálogo que a gente acabou de ler. O próprio mestre aparece para ela e fala, Miriam. No hebraico, no português Maria, ele olha para ela e fala, por que você está chorando? E essa pergunta é irônica, porque você perguntar para alguém que está passando por um luto por que ela está chorando, é irônico. Mas por que ele pergunta? É como quem diz assim, Tati, pastora Sandra, eu não já te fiz todas as promessas? Você não já foi em vários cultos, em vários lugares em que eu prometi que estaria com você até o final? Eu não disse que tudo que eu prometi eu ia fazer? Eu não falei para você que eu sou um Deus de obras completas? Por que você permitiu que o sábado tirasse a tua alegria? Por que você permitiu que o tempo de silêncio mudasse o teu coração e te transformasse em uma pessoa que você não é? É nessa hora, meu irmão, que você tem que cantar mais alto. É nessa hora que você tem que chamar os seus amigos para dizer, eu não vou aceitar ficar paralisado. É no dia do silêncio que você tem que ativar a tua fé e mostrar em quem você crê. Eu não sei se você é dessa época, mas na minha época, meu filho, você ativava logo o BOP do círculo de oração da Assembleia de Deus. Você chamava as irmãzinhas. Tinha umas que ressuscitavam do túmulo, eu tenho certeza, 120 anos para frente. Cabelinho branco. E a gente cantava os hinos da harpa. 7 hinos da harpa fazia campanha. Isso é quem acredita em palavra. Tem um testemunho que eu conheço. Que, meu irmão, eu não sei se eu faria isso, talvez jamais. Mas eu conheço uma pastora que passava por uma situação muito desafiadora com o marido. E ela foi falar para a mãe dela, eu já tinha largado aquele marido. Porque ela estava sofrendo e ele fazia realmente coisas assim, terríveis. Aí eu aprendi com a mãe dela, uma senhorinha. E aí nunca mais, eu disse que uma situação era impossível. A mãe dela, bem velhinha, chegou para ela e falou assim, minha filha, você casou, não é? Casei, mãe. Então você vai entregar esse marido para Deus, mas para o diabo você não vai. Nós vamos orar. E nós vamos orar, Deus ou arruma ou leva, aleluia. Avisa para o teu marido, ou você se ajeita ou Deus leva. Porque para o diabo eu não entrego. Aí a mãe dela falou assim para ela, eu vou na sua casa. Gente, quem faz isso? E nós vamos orar juntas. E vamos fazer uma campanha de louvor e de jejum juntas. E Deus vai tocar no seu marido. Mas o marido, era assim, ó, pra vocês terem a ideia da discrepância. Ela era cantora gospel e o marido dono de bar. Tudo linkado. A amante ligava para ela dizendo, larga ele porque ele é meu. E a mãe deu esse conselho. A mãe foi orar por ela. Começaram a fazer a campanha. Um certo dia, ele estava no bar. Não é que alguém me contou, eu conheço eles. Inclusive ele era meu pastor, já estou dando spoiler da história. Chegou uma senhorinha, certa vez, na frente do bar dele. E ela disse assim, Deus, o que eu passei com esse homem, ninguém passa. Seguinte, para eu saber que é você, eu quero que ele entre em casa, porque ele jamais faria isso. Eu quero que ele se ajoelhe na minha frente. E peça perdão chorando, dizendo tudo que eu estou falando em oração. Aí eu vou saber que é o Senhor. Chegou uma velhinha no bar e falou assim, vem cá meu filho, senhorinha, você vai baixar a porta do seu bar.
Você vai para casa agora. Você vai se ajoelhar na frente da sua esposa. E você vai dizer isso, 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 isso. E a partir de agora, Deus está reconstruindo o seu coração e toda a sua família. Ele disse que nunca sentiu nada parecido. Ele disse que a hora que a mulher falou com ele, parecia que era o próprio Deus. Ele começou a chorar, se derramou, o coração dele mudou. Ele baixou a porta do bar. Voltou para casa, se ajoelhou, falou tudo aquilo para ela. Depois daquilo, ela disse que não conhecia aquele homem, porque ele mudou completamente. Depois ele se tornou pastor e toda a casa dela é uma bênção e cuidou de muitas e muitas vidas hoje. Meu irmão, não, vamos dar glória, meu Deus. Não, eu não sou a favor de abuso de nenhum tipo. E quando chega aqui falando, passei por isso, eu digo, larga. Chama a polícia. Meu irmão, não. Para homem sem vergonha eu não tenho paciência não. Nenhuma. Já tá avisado, viu? Mas aquela mulher demonstrou muita fé. Então quando alguém chega para mim e fala, pastor, eu quero. Eu digo, se você quer, então creia. Se é isso que você quer, então nós vamos orar por isso. E Deus vai fazer. Se você quer, eu creio que Deus pode fazer. Fez na história lá atrás e continua fazendo até hoje. Deixa eu falar uma coisa, meu irmão. Tem gente que não aceita o sábado. Tem gente que diz, eu não vou morrer hoje. Pastor, você acha que eu vou nadar e morrer na praia? Vou nada. Eu creio que Deus pode fazer. Deus pode, Deus é e Deus faz. Deus muda tudo, qualquer circunstância. Tem gente que é igual Maria. Mesmo no escuro fala, eu vou lá no túmulo, eu não abro mão. E tá tudo bem se você é assim, porque Jesus foi assim também. Ele morreu na cruz do Calvário para nos dar vida. Ele aguentou até o final para nos dar vida. Maria vai lá, Jesus fala, Maria, por que choras? E é irônico, porque ele está falando, filha, eu já te dei promessa. Me lembra muito aqueles homens no caminho de Emaús. Quem já ouviu essa história do caminho de Emaús? Você já ouviu, Marco Antônio? É muito forte. Você já ouviu? Você já ouviu? Quem já ouviu a história do caminho de Emaús? Está lá em Lucas. E aqui eu vou terminar contando essa história. Vou terminar. Senti que foi meia dúzia, a gente pode refazer. E aqui eu vou terminar contando essa história. Caramba, gente, muito obrigado. Eu fico muito alegre. Vou contar rapidinho. Os discípulos estão a caminho de Emaús, não era um dos 12. A Bíblia fala só o nome de um, que era Cleopas. E eu acredito que a Bíblia fala o nome de um para realmente deixar o outro aberto. Eu gosto de pensar assim, que é para dizer, é você, meu príncipe. Vamos conversar aqui nós dois? Cleopas está caminhando junto com seu amigo Márcio, junto com sua amiga Michele. Eles estão saindo de Jerusalém, indo para Emaús. Nesse mesmo domingo, que Pedro foi correndo para ver o túmulo de Jesus, estava acontecendo essa cena. Eles estavam a caminho de Emaús. O que é Emaús? Emaús é o lugar que a gente foge quando não está dando certo o plano Jerusalém. Meu Deus. Não queria te atacar hoje, não. Emaús é aquele lugar que a gente fala, Jerusalém está muito complicado. Disseram que ia dar certo, mas Jesus está morrendo lá. Então eu vou voltar para Emaús. Meu Deus, eu estou todo arrepiado. Deus está falando aqui. Emaús é o plano B. Porque Deus te liberou uma promessa muito grande, só que você acha que o plano A é muito complicado, então você próprio vai para o B. Mas uma coisa que eu aprendi com Jesus é que plano B com ele não existe. A palavra que ele libera, ele vai até o final. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então os dois estão voltando 11 quilômetros. Deixa eu te falar um negócio. Você só vai se cansar, meu príncipe. Se afastar do lugar onde Deus prometeu só vai te cansar. Você vai dar a volta perdida. Eles estão andando 11 quilômetros caminhando os dois. E enquanto eles estão andando, eles estão contando tudo de ruim que aconteceu. Porque você já percebeu que todo desistente é assim? Todo desistente é infeliz. Quando você vai conversar com ele, ele diz, você não sabe, pastor, o que aconteceu? Não, ele só vai te contar a desgraça. Filho que conhece o pai, ele não age como escravo. Ele age como herdeiro. Então a oração de um filho não é, Deus, você sabe, pai, aquela irmã me humilhou tanto. Leva ela para o inferno junto com o capeta. Pai, humilha, pai, me leva. O filho diz, Deus, eu tenho uma promessa.
eu sou o teu filho e você prometeu que eu viveria em ti. E eu quero declarar a palavra que você já fez sobre a minha vida. Meu irmão, um filho age completamente... Meu Deus, tem gente levantando a mão e já recebendo aqui. Um filho age completamente diferente. É diferente. Então eles estão caminhando, pastor Valmon, mas como desistentes. E se você tem amigos assim, meu irmão, ajuda ele. Porque eles estão lá dizendo, você viu o que aconteceu, Cleopas? O que, cara? Você viu, cara, Jesus morreu, nossa esperança foi embora. Jesus morreu, a gente achava que ele ia ressuscitar e tal, a gente achava que ele ia ser o cara, que ele ia ser o libertador, mas agora está tudo perdido. Eles foram voltando, desesperançosos, até que um terceiro homem aparece do lado deles. Eu gosto tanto de crente que faz barulho. Cadê seu Vicente? Engraçado que nessas horas você não faz. No meio... Pelo menos o Odak deu nome aqui, seu Vicente. Preste atenção. Aí um estranho entra no caminho. Jesus se aproxima deles. E é o próprio Jesus. Ele não manda anjo. Ele mesmo vai. Eu amo um Jesus, meu irmão, que mesmo quando você está desistindo, voltando longe, ele vai atrás de você. Porque quando eu leio esse versículo, eu falo, não faz sentido. O cara está ressuscitando. Ele é o cara. Ele podia fazer aparecer 10 mil televisões naquele momento. Ele vai para o lado dos desistentes. Os caras que estão reclamando, dizendo tudo acabou. É quando você não aguenta mais, você está dizendo, Deus, eu vou fazer o caminho de volta, que ele se coloca do teu lado. A Bíblia diz que ele começa a perguntar. Olha que lindo isso. Ele pergunta, que palavras são essas que vocês estão trocando pelo caminho? Quando ele pergunta isso, é como quem diz, eu quero ouvir o teu coração, como você está? Aí eles começam a dizer, não, mas eles são arrogantes, viu? Eu por muito menos já tinha falado, então fica só infeliz. Porque Jesus fala assim, o que vocês estão conversando? Aí eles falam, oh, como são arrogantes. Você é o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que está acontecendo? Para Jesus, cara. Oh, rapaz, é gravíssimo. Eles olham para ele, é como se, rapaz, você é o único que não sabe o que está acontecendo aqui? Não é que Jesus não sabia, é que a história que eles estavam contando, eles estavam contando um contexto, eles estavam contando uma parte, mas eles não estavam contando a história completa. Jesus fala, eu quero ouvir o teu coração. Aí eles falam, você é o único que não sabe. Aí Jesus não interrompe ele. Jesus deixa eles falarem. Quais coisas? Aí eles vão contando. Jesus de Nazaré era um profeta poderoso. Eu acho maravilhoso isso que eles contam. Eles falam de Jesus pro próprio Jesus. Cara, eu vou te contar a biografia desse cara, hein? Segura aí. Cara, Jesus era um profeta poderoso, ele fazia muitas obras, muitas palavras, e aí os príncipes dos sacerdotes o entregaram para ser condenado à morte, crucificaram, e a gente esperava que ele fosse redimir Israel. Você acredita? Manda um WhatsApp para falar pro povo, manda um áudio. Aí eles continuaram, alguns dos nossos foram ao sepulcro e acharam, assim como as mulheres tinham dito, mas a ele não viram. Cara, eles tinham a informação certa. Eles falam, ele não estava no túmulo. Eles tinham a informação, mas a conclusão estava errada. Porque a conclusão foi, se ele não está aqui, ele nos abandonou. Quando na verdade era, ele não está aqui porque ele já ressuscitou. Você entende como você pode pegar a história certa, mas tirar a conclusão errada? Você pode falar, Deus, está muito difícil. Deus dizendo, está difícil que eu estou te levando para outro nível. Está difícil porque tem vida nova chegando, alegria chegando. Está difícil porque eu estou ressuscitando coisas e você tirando conclusão errada, dizendo, é porque Deus está me tirando, é porque Deus está querendo me matar, é porque agora é o meu fim. Não, meu irmão, é o começo agora na verdade. Meu Deus, Jesus.
Preste atenção, eu vou terminar, eu prometo, eu vou terminar. É porque essa noite está muito animada, não está? Meu Deus, está muito animada. Presta atenção. O pastor da igreja disse que eu tenho mais 10 minutos. Aí Jesus... gente, quem está com frio aqui? A gente vai arrumar um pouco a... É que eu gosto de frio. Tem moletom da Simples lá na loja. A gente gera demanda, aleluia. Brincadeira. Aí Jesus fala o seguinte. Depois que eles contam tudo, Jesus fala, ó nécios. Eu acho tão chique essa palavra para chamar de burro, né? Ó nécios. E tardos de coração. Cara, Jesus também esculachou. Eles quiseram brincar com ele, vamos brincar de volta. Ó nécios e tardos. Para crer em tudo que os profetas disseram. Ó vocês que são sem percepção, sem entendimento. Vocês leram as escrituras e não viram o que estava escrito? O que é que estava escrito? Não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na glória? É Jesus falando para você, você não lembra do que eu já te falei? Você não lembra da palavra que eu já revelei para você? Aí olha só. Aí ele começa, gente, 11 quilômetros, imagina 11 quilômetros, Jesus como teu mestre te ensinando. 11 quilômetros ele foi lá, falando de Moisés, do Cordeiro Pascual, da serpente de bronze, do maná, do Salmo 22, do Salmo 16, dos profetas, Isaías 53, Zacarias 12, lembrou tudo. 11, porque Jesus era estudado. Ele caminha lembrando tudo que estava escrito. Deixa eu te lembrar da palavra que eu mesmo te ensinei e você não está lembrando agora por causa da tua dor. Meu Deus. Você está entendendo o que Deus está falando contigo, né? Ó seu nécio. Você está agindo agora como alguém que não me conhece. Vai revisitar a palavra que eu te dei. Você tem um bloquinho para anotar as palavras que eu já te dei? Não é porque você não está vendo que eu não estou fazendo. No sábado, enquanto você achava que eu tinha morrido e que eu tinha te deixado, eu estava lá tomando a chave da morte e do inferno, você sabia disso? Eu estava trabalhando por você em todo esse tempo. O tempo de silêncio é Deus trabalhando por você. Nunca vi um Deus como o nosso Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. Eita. Gente, vocês têm que trazer toalhinha para a igreja. Meu Deus, estou vendo o povo chorando. Gente, não tem toalhinha para dar para o povo, não. Aleluia. Preste atenção. Vou terminar. Não, agora eu vou... Toda hora eu falo isso, né, gente? O povo já está assim, pastor, e aí eu quero jantar. Jesus caminha com eles 11 km contando a história. Quando eles chegam na porta de casa, Jesus fala assim para eles, agora eu estou indo. Estou indo embora. Tchau. Aí eles falam, fica com a gente, já está tarde. Enquanto você falava, eles pensando, alguma coisa ardia no nosso coração. Eu não sei o que vai acontecer e nem quem você é, mas eu sei que eu não posso te deixar embora. Essa é a palavra para você que está chegando hoje pela primeira vez de repente e está sentindo essa presença de novo. Você ainda não sabe o que é direito, mas você sabe que algo queima no teu coração. E a única coisa que você precisa falar é, Jesus, fica aqui, entra na minha casa um pouquinho. Aí eles falam, não vamos te deixar embora, fica conosco. Fala para Jesus, fica comigo, Jesus. Fala para ele, por favor, fica comigo, Jesus. Aí eles sentam, chamam ele para partir o pão, para conversar. E quando eles sentam na mesa, como hoje na ceia que nós vamos tomar agora, e partem o pão, a Bíblia diz que na comunhão, no partir do pão, os olhos deles se abriram. E quando os olhos deles se abriram, eles reconheceram que era Jesus. Meu Deus. E quando eles reconheceram que era Jesus, pastor Valmor, ele desapareceu. Ele caminhou ao lado dos desistentes, entrou na casa deles, só para abrir os olhos deles
e lembrar eles que eles não estavam sozinhos. Jesus não ressuscitou só para os que estavam bem, meu irmão. Ele ressuscitou para os desistentes, para os que estavam mal, para aqueles que não aguentavam mais. Aí eles conversaram um com o outro, os dois discípulos, dizendo assim: não ardia o nosso coração dentro de nós enquanto ele falava pelo caminho? Durante todo o caminho, o nosso coração ardia. Meu Deus. Tem um louvor muito antigo que diz: ele dormiu lá em casa, fez o meu lar renascer. Foi no partir do pão que eu vi. E eu descobri que era Deus. Hoje ele está por aí procurando uma casa. Pode ser sua essa casa se a sua porta se abrir. Por isso ardia o meu coração. Quando ele falava, era o céu em mim. E quando eu ouço esse louvor, eu choro porque eu falo: cara, quem caminha com Jesus sabe exatamente a sensação de arder o teu coração, que parece que é o céu em você. Você fala: eu não sei te explicar, eu só sei que tem um negócio que arde em mim, que é a presença dele. Cara, Jesus caminhou, fez os caras sentirem isso. É para você começar a sua semana contando essa história de Emaús, contando a história dos discípulos. Eu quero dizer para você: não vá embora da tua própria história, da sua promessa, da sua vida com Deus, antes do tempo. Ele prometeu que seria com você até a consumação dos tempos, e Ele vai ser com você até a consumação dos tempos. Eu não sei se hoje para você é sábado, eu não sei se as coisas estão em silêncio, não sei se você está no momento de meio, mas eu sei que Jesus está trabalhando. Ô Michele, você sabe aquela assim, ó: Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Meu Deus do céu.